Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre os chamados combustíveis fósseis. Ou seja, quando falamos sobre combustíveis, estamos nos referindo a algo que produz energia. E quando falamos sobre fósseis, são aqueles tipos de combustíveis que foram formados há milhões de anos a partir da decomposição de restos de organismos que viveram, obviamente, há milhões e milhões de anos. Na tela está lá, combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis são, por definição, o grupo de recursos naturais disponíveis na natureza utilizados para a produção de energia por meio de sua queima e oriundos da decomposição de material orgânico ao longo do tempo. Os três principais tipos de combustíveis fósseis são o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Embora existem outros, como xisto bituminoso. Bem, como foi dito, os três principais tipos de combustíveis fósseis são o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Tá? São os mais falados, os mais conhecidos. Porém, existem outros como o chamado xisto bituminoso, que é muito pouco dito falado. Então, esse grupo de combustíveis, obviamente, eles se encaixam na classificação de combustíveis fósseis. Foram formados há milhões de anos a partir da decomposição da matéria orgânica. O primeiro tipo de combustível fóssil que nós iremos ver vai ser o petróleo. Como você pode observar, o petróleo é um líquido escuro viscoso. Desse líquido você pode retirar inúmeras matérias-primas, inúmeros produtos que são indispensáveis à sociedade industrializada. Então vamos ver, derivados do petróleo. Quando a gente fala em petróleo, a gente acha que é somente um recurso energético. Além do petróleo ser um recurso energético, ele também é fonte de matérias-primas. Na sola do teu sapato tem petróleo. Na caneta que você escreve tem petróleo. O petróleo, ele produz plásticos, produz tintas, produz uma série de produtos que são muito utilizados pela nossa sociedade dita moderna. Então, vamos ver um por um quais são os derivados do petróleo. Temos a gasolina, o combustível de aviação utilizado em aeronaves, óleo diesel, óleo lubrificantes, óleos combustíveis, o GLP, que é o chamado gás liquefeito do petróleo, que é o popular gás de cozinha que nós usamos para cozer os alimentos, produtos asfálticos, o asfalto derivado do petróleo, querosene de iluminação, a borracha sintética, digamos, borracha sintética é derivado do petróleo. Mas a borracha não vem da seringueira? Sim, no caso a borracha é natural. A borracha natural vem, obviamente, da seringueira. Porém, a borracha sintética é derivado do petróleo. O plástico, uma infinidade de produtos usam o plástico como matéria-prima e o mesmo é derivado do petróleo. Detergentes, nylon, poliésteres, até alguns tipos de remédios. Então, coloquei somente alguns derivados do petróleo, que é importantíssimo nós sabermos dessa questão de, se não ter petróleo, a sociedade moderna, dita moderna, industrializada, ela não vai, digamos, funcionar da maneira como ela funciona, porque ela é muito dependente do petróleo. Então,
alguns produtos, atividades que necessitam do petróleo, tá? Desde os combustíveis, tá? Tecidos, fibras, plásticos, asfalto, fertilizantes. Tá? Aqui está algumas utilizações do petróleo. Bem, agora a formação do petróleo. Isso aqui é uma teoria, tá? A teoria mais aceita para a formação do petróleo é a teoria orgânica, ou seja, por ser um recurso fóssil, organismos primitivos que viveram há milhões de anos, eles foram sendo depositados no fundo dos mares, oceanos, ou então em lugares onde já foi algum mar ou então oceano. Veio a sedimentação, ou seja, eles foram soterrados, e esses organismos sendo soterrados, eles viveram um ambiente de muita pressão e aumento da temperatura no local ali onde eles estavam, digamos, armazenados. Ao longo de milhões de anos, aquela matéria orgânica foi se transformando no chamado petróleo, tá? Até chegar no estágio atual. O ser humano, ele obviamente, devido à necessidade que ele tem, ele extrai esse petróleo para poder abastecer a sociedade industrial. Agora, estrutura geológica onde se forma o petróleo. Não é em qualquer lugar que você vai encontrar petróleo. O petróleo ele é encontrado somente em lugares específicos. O tipo de estrutura onde se encontra esse recurso energético são as chamadas bacias sedimentares. É lá que, obviamente, pode se encontrar petróleo. Agora, o que é uma bacia sedimentar? Você observar essa ilustração, a bacia sedimentar é o ambiente que se forma devido ao acúmulo de sedimentos. Tá? Aqui temos uma bacia sedimentar e aqui também temos uma outra bacia sedimentar. Ela recebe sedimentos, obviamente, sedimentos, rochas e também matéria orgânica. A matéria orgânica se transforma no petróleo. E, obviamente, aqui também temos rochas sedimentares, no caso. Tá? Mas, numa questão de Enem, alguma pergunta onde cair, qual a estrutura geológica onde se forma petróleo? Você vai logo responder bacias sedimentares, tá? Não tem nenhum mistério. A extração do petróleo. Aqui no Brasil, a maior parte do petróleo é extraído de águas profundas, ou seja, no alto mar, ainda na plataforma continental. Então, existem diversos tipos de plataformas. Tá? A Petrobras desenvolveu vários tipos de plataformas, sendo que a função de cada uma delas é a mesma, tá? E tirar o petróleo lá do fundo do mar. Então, aqui nós temos uma plataforma, tá? Outro tipo de plataforma, tá? E aqui temos o chamado navio sonda. Tá? Então, aqui no Brasil, usa-se muito esse tipo de extração. O pré-sal. O pré-sal ele foi descoberto em meados dos anos 2000, lá por volta mais ou menos 2006. O que é o pré-sal? O pré-sal são grandes poços de petróleo que fez com que o Brasil aumentasse muito a produção de petróleo, tá? Então o pré-sal ele foi uma conquista de todos nós brasileiros para aumentar a produção de petróleo. Mas por que esse nome? Pré-sal. Na tela. O ambiente onde ele está localizado, tá?
é a chamada camada de pré-sal. Vamos dar de cima para baixo. Aqui está o fundo do mar. Abaixo do fundo do mar tem uma camada rochosa chamada camada pós-sal. Encontra-se petróleo também, tá? Porém, abaixo dessa camada de pós-sal, nós temos uma camada chamada camada de sal. Exatamente. Aqui nós temos muita concentração de sais, tá? Por isso o nome camada de sal. Abaixo dessa camada de sal, nós temos uma camada pré-sal. Olha só o nome, camada de pré-sal, porque vem antes da camada de sal. Então é nessa camada de pré-sal, tá? É uma área rochosa onde se encontra o petróleo. Grandes poços de petróleo, tá? Localizados numa profundidade de até mesmo 7.000 metros abaixo do nível do mar. Então, para se retirar o petróleo dessa área aqui, dessa região, dessa profundidade, requer uma tecnologia muito avançada. E a Petrobras desenvolveu essa tecnologia, uma tecnologia desenvolvida pela própria empresa. Tá? Daí o nome pré-sal. Agora, os combustíveis fósseis, eles são poluentes. Tá? Eles têm um impacto ambiental, produzem vários impactos ambientais. Parece uma contradição, mas a sociedade precisa muito desses recursos energéticos, desses combustíveis fósseis, mas os mesmos são poluentes. Tá? A poluição aumenta cada vez mais. A necessidade por combustíveis fósseis aumenta e, consequentemente, também a poluição aumenta. E além da própria poluição, tá, atmosférica, o petróleo, quando ele é retirado do fundo do mar, ou então em áreas onde ele é retirado, se ocorrer um vazamento, aquele vazamento pode praticamente destruir toda aquela biodiversidade. Então, existe um impacto ambiental em relação a esse tipo de combustível, que é uma coisa muito séria. Consequentemente, pensa-se muito em substituir a matriz energética, tá? Colocar uma matriz energética mais limpa, mas isso requer tempo e também tem muito interesse em relação ao petróleo. O interesse em relação ao petróleo, tá? Então, mais à frente nós iremos ver outras fontes de energia. Obrigado.